Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Autista Podcast. Eu sou Liz Ribeiro, mãe atípica e terapeuta de mães atípicas. E hoje nós estamos aqui no Eduteia para fazer um programa especial de lançamento do livro Conexão Autista. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever, ativar os sininhos de notificações e já deixe o seu like e compartilha com mais pessoas para que as pessoas tenham acesso à informação e acolhimento, que é o que nós trazemos aqui no Conexão Autista. E hoje nós estamos aqui para gravar um episódio muito especial com a editora Escrita Nobre, que fez todo o processo editorial do livro. Sejam muito bem-vindas, Márcia e Rose. Obrigada. O prazer é todo nosso de estar aqui, poder contribuir para o universo do TEA. Eu digo para você, Liz, eu não sou mais a mesma pessoa depois que eu finalizei este projeto. Maravilha. É muito bom ouvir isso, porque a gente tem uma preocupação, em levar para as famílias. E aqui a gente tem um projeto que a gente viu que não é só para famílias atípicas. Rose. Sim, é maravilhoso estar aqui. Nós que preparamos, ajudamos, contribuímos aí com todo esse projeto do Eduteia e mais o nosso projeto de livro. E como a Márcia bem citou, existe uma transformação nossa, inclusive. Nós, enquanto editores, tivemos realmente esse reflexo na nossa pele. Então, é um prazer enorme, maravilhoso. Eu que tô aqui radiante, com todo esse processo. E eu já participei de outro livro com vocês e sabia o quanto era importante ter pessoas como vocês, como a equipe de vocês, a Escrita Nobre, assim, ver o projeto com muito amor, com muito carinho mesmo. Foi muita dedicação e também de perceber quando a gente começou o projeto, quem eram vocês falando sobre autismo e depois quando a gente concluiu o projeto ali e como vocês estavam vendo. Isso, assim, para todos nós que participamos da coautoria, é muito importante ver, porque vocês não vivenciavam isso, mas vocês começaram a entender esse mundo e a compreender, e é isso que a gente quer levar para as pessoas. Como editora, eu gostaria que vocês falassem sobre a missão de vocês. Bom, eu costumo falar que não foi eu quem escolhi o livro, eu fui escolhido para este universo, mas assim, a pedido de algo maior. Quando o Espírito Santo colocou isso dentro do meu coração, eu fui um pouco resistente. E aí eu cedi. Quando eu cedi, eu falei, eu vou fazer livro que gere transformação, que tenha a ver com os princípios cristãos, porque eu sou uma pessoa cristã, eu sou mãe, eu sou esposa, e a família para mim é o meu bem maior. Eu falei, então eu preciso de pessoas que também defendam os mesmos princípios e valores. Foi aí que o Senhor me conectou com Rose. E juntas nós estamos desenvolvendo o livro com a missão de gerar possibilidades de transformação na vida de outra pessoa. E este livro em especial, Liz, ele começou em nós, ele gerou transformação em nós. E nós vimos ali que este conteúdo, ele contribui muito com os nossos valores e missão. Então, por isso, nós fomos batalhar para conseguir o quê? Um selo de best-seller. O selo da best-seller, ele tem que estar envolvido com um conteúdo de valor e uma tiragem alta de livros na gráfica. Então, nós cumprimos com todo o protocolo. E aí, o livro ele ganhou o selo de best-seller, para as pessoas entenderem que realmente ele é um conteúdo que transforma vidas. São verdades, ali são realidades de famílias atípicas, pessoas que trabalham na educação e pessoas que contribuem também com a saúde. São pessoas ali falando de dores, falando de luto, falando de luta e superação. Então nós não escolhemos, eu até digo assim, foi o Senhor, que Sim. escolheu para que nós
fizéssemos esse grupo. E não foi à toa. São pessoas especiais, são pessoas que vivenciaram a dor e fez da dor o propósito, pegando na mão de outras famílias, de outros profissionais e falando, vocês não estão sozinhos. E este livro me fez olhar para isso, para uma família e ter compaixão, para chegar em casa e falar para os meus filhos, olha, eles são igual a nós, eles são especiais, nós temos que ter este olhar de acolhimento, de entendimento, porque a educação começa dentro da nossa casa, e eu como mãe, como editora, como cidadão, fazendo parte de uma sociedade, depois deste livro eu digo para você, o meu olhar, a minha visão e a causa também está dentro de mim, faz parte de mim. E eu digo mais, é através de mim que eu vou conseguir mudar a sociedade, é através de mim que eu vou conseguir fazer com que este mundo seja mais acolhedor, mais inclusivo. E é uma honra, Liz, fazer parte de tudo isso. Assim como vocês que estão ouvindo, né, a nossa pequena fala aqui, eu só obedeci um desejo que o Senhor colocou no meu coração e Ele me capacitou. E eu só fui. E Ele manda os autores. Não é desgastante, é muito interessante, porque chega até nós, né, as pessoas, para que nós construímos projetos e projetos que realmente falam de valor. Cada livro que você abrir da editora Escrita 9 está falando de valores, de ferramentas que primeiro mudaram a vida da pessoa, seja o mentor, seja o escritor, e ele vai contribuir, vai servir. Então eu digo que na Escrita Nobre, na nossa editora, cada livro é uma semente de transformação. Com certeza. E tudo isso que você trouxe aqui faz com que o livro seja um sucesso, né? Porque eu falo em todos os episódios, com todos os coautores, o livro foi escrito com o coração, foi escrito na vontade de Deus. Eu percebi que todos falaram a mesma coisa, foram tocados para escrever. E o projeto Conexão Autista começa pelo podcast e vem agora o livro, e realmente ele veio de Deus, porque eu já falei, eu pensei em desistir, eu quis desistir, eu quis sair, mas não, Deus, você vai lá de novo. E aí ele faz as conexões e vai fazendo as conexões e você precisa. E não só eu, como todos esses coautores falar e levar a informação. Porque assim como vocês foram transformados, muitas outras famílias podem ser, né? A gente fala, esse livro não é só para a família típica, não é só para quem está no meio, mas sim para todos aqueles que buscam sim viver de uma forma mais respeitosa ao próximo. Sim. Rose, eu gostaria que você falasse como que foi escrever, né? Escrever não, mas auxiliar em todo esse projeto. Bom, para começar aqui, quando você quase um ano, né? Quando você me convidou, eu estava aqui em Curitiba e você disse, Rose, vamos escrever um livro sobre autismo. Eu já fiquei encantada, né? Então já veio todo o meu encantamento pelo tema, né? Até porque eu venho da área da educação, já fui diretora de APAI, diretora de escola, trabalhei muito com inclusão. Então, esse é um movimento que para mim ia ser assim, tranquilo. E eu pensei, uau, né? E realmente fiquei extremamente feliz com o seu convite. E vamos à captação, vamos a conhecer pessoas, a fazer todo o movimento, né? E vamos trazendo um, trazendo o outro, para que a gente pudesse estar construindo o livro. E aí foram aparecendo as primeiras pessoas, os primeiros coautores. E nós fazendo reunião, lembra? Sim. E em cada reunião a gente se posicionava, trazia as nossas vertentes, o que era necessário para escrever esse livro. E dentro de mim eu ia dizendo assim, nossa, tanto tempo como educadora
E o que mais, né? Eu preciso aprender. Aí um dia, em reunião com a Márcia, eu virei e disse assim, Márcia, esse livro tem um propósito de Deus na minha vida, porque eu já passei por diretora de APAE, e na época como diretora, eu saí, não fiquei muito tempo, saí da direção e disse, agora eu quero ir para um outro meio. Fui para o desenvolvimento humano, fui conhecer sobre várias outras vertentes, saí da sala de aula, né? E novamente a sala de aula ou as questões educacionais me chamam para dentro. E eu fiz essa pergunta, porque eu sou uma pessoa que eu me pergunto, né? O que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender cada dia mais. E aí vem a resposta. Você foi chamada para realmente entender a sua vida, a sua história. E depois disso, um relacionamento, como a Márcia disse, com Deus, diariamente me emociona falar, porque eu também tenho dislexia, é uma das dificuldades, né, que a gente vê muito natural ali nos autistas, tem muitas, né, comorbidades, e uma delas é a dislexia, e eu sofri muito. E aí quando chega a Letícia no nosso grupo, né, a família que veio, e ela conta, aquilo tocou profundamente dentro de mim, aquilo conversou muito comigo, porque o que ela passou ali, eu passei também nisso. Então foi muito forte. Esse foi um pedacinho. E depois vem outras coisas, como o texto da Patrícia, né, que fala no livro, como lidar com a questão do adolescente indo para o mercado de trabalho. Isso mexeu muito comigo. O seu texto mexe comigo porque você coloca um diretor arrogante, né? Tá claro no livro, né? Não precisa passar a mão nesse assunto, mas o comportamento desse diretor. E eu parei para pensar, será que eu não estive nesse lugar? E hoje, com tudo que eu trabalho, porque para mim família é o mais importante, com tudo que eu estou vendo na sociedade, essas perguntas, elas me transformaram, sabe, Liz? Sim. E transformaram não só o meu caráter, mas dentro da minha casa, dentro do meu dia a dia, dentro daquilo que eu preciso enxergar nas questões familiares, no entorno da minha questão familiar, mas no entorno também das outras famílias, que é o que a gente traz, principalmente dentro do livro. Como nós, como família, estamos se relacionando com as outras famílias lá fora. Isso é muito forte. Porque às vezes a gente diz, eu sou tão inclusivo, mas você está excluindo até no verbo, né? Até na forma de se comportar. Então a empatia, ela é muito importante nesse momento. Sim. E nesse lugar eu estou conhecendo com clareza, né? Que é receber uma pulseirinha, né? Olha que coisa linda. Você recebeu a sua já? Não, ainda não. Mas todo mundo, a Márcia também recebeu. Mas todo esse movimento, isso daqui é encantador. E ontem, né? Sim. Tudo que a gente viveu também. O lançamento, o coquetel de lançamento foi maravilhoso, né? Com certeza. Sim. E nada disso seria possível porque a editora, a Liz como coordenadora e todos os coautores precisam ter bastidores ali, ter uma equipe que trabalha. E para esse livro aqui sair lindo, como saiu, tudo tem um significado dentro dessa capa, dentro dessa logo. E eu quero convidar aqui para falar agora a pessoa responsável por diagramar esse livro, que foi feito com muito amor, com muito carinho e dedicação. E eu queria que ele falasse sobre como foi fazer essa capa do livro. Jonathan, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, essa capa, né, ela tem uma história bem interessante, né? Normalmente as editoras, o designer só recebe o briefing, do que quer, alguma coisa, cor, fonte, foto, e ele desenvolve a capa. A escrita nobre, ela tem um outro aspecto para fazer. Ela prioriza
normalmente uma reunião ao vivo, né? Uma live, por exemplo, e a gente vai desenvolvendo com o autor, né? Rascunhos, e às vezes sai a capa, e foi o caso, saiu a capa, apenas em uma live saiu a capa. Só que não foi só tão simples, né? A gente tinha alguma ideia prévia, tinha um outro nome, o nome foi mudado, né? Virou Conexão Autista, só que ele estava muito mais do mesmo, muito as cores, o puzzle, né? Que é aquele joguinho de tabuleiro que identifica o TEA, né? Com suas cores. E tinha a pegada do podcast também, que você tinha falado. Aí a gente falou, não, precisa ter algum elemento do podcast. Pensamos no fone, aí o microfone foi o melhor, foi tudo feito rascunhado. E depois para aprovação que ficou foi o primeiro rascunho, né? Parece que identificou melhor. E a gente ainda tinha um problema, né? Como a gente precisava colocar a parte de conexão, você pode ver até no título, o autista, a gente queria deixar um pouco mais fluido e mostrar que essa conexão é realmente o problema desse TEA, né? Essas pessoas que não conseguem ter essa conexão, tanto com a sociedade como a familiar. Se você vê o T, ele não se conecta. Então é aquela busca, porque são histórias de várias pessoas que têm conexões diferentes. Alguns têm a conexão com a família diferente, o outro com a sociedade diferente. E esses aprendizados de cada família que trouxe isso ali. A mesma coisa foi com o puzzle. A gente optou por colocar no background do livro uma única tonalidade. E ao invés de tirar o puzzle, a gente colocou um puzzle mais fluido. Ele nem se conecta e ele nem é de uma única forma, porque cada família, cada pessoa que tem o TEA, ele não é igual ao outro, não é um caso igual ao outro. Muitos com diagnóstico cedo, outros tardios, a gente precisava colocar isso na capa de algum momento. E no livro também. Então isso foi colocado. Pequenos elementos também dentro da diagramação, para não ser aquela diagramação chata, lisa, só texto e numeração de página. A gente coloca elementos, tem essa diferenciação na editora. E a gente procurou colocar tudo isso no livro da melhor maneira possível. Né? Como a editora, ela sempre tem... Acho que não tem nenhum livro da editora que não foi feito para ajudar os autores e ajudar as pessoas que leem aquele livro. Então a gente sempre procurou estar buscando isso, tanto na capa como na diagramação, para passar essa ideia, tirar o mais do mesmo e colocar talvez uma outra ideia de conexão. E foi assim que surgiu a ideia do Conexão Autista. Pode não parecer, mas foi tudo numa única reunião. Sim. E surgiu. Eu sou leigo no assunto, eu não entendo muito, entendeu? Aí eu fui falando o que eu compreendia com o que eu ouvi. E foi conectando. Li. Exato. Aí fui dando e foi criando aquele brainstorm, né? Como eu costumo falar, o livro é uma sopa. A gente vai colocando ingredientes, ver se tem muito sal, pouco sal, e vai colocando ali até ficar num ponto que todos possam provar. Não pode ficar com muito sal, nem com pouco sal. Tem que estar... E eu digo, ficou o tempero perfeito. Perfeito. O tempero perfeito. Eu lembro, você foi desenhando e a gente foi falando, nossa, mas que legal. Quando a gente colocava os elementos, mas que já existiam, não estava legal. Quando você começou a desenhar, não, nós queremos assim. Isso. É dessa forma, porque realmente tudo isso que você explicou. São sobre conexões, cada um tem a sua, e o livro é isso. E você conseguiu nos ajudar a chegar, a transmitir isso através da capa. Sou muito grata mesmo ao seu trabalho, um trabalho maravilhoso, vocês estão de parabéns. Obrigado. Só para complementar, né? Assim como o TEA, ele não pode ser colocado numa caixa, a única coisa que pode ficar colocada na caixa é o livro. Sim. E nem deveria, né? Tira da caixa e vai para a estante, tá? Vai para a mão, vai para a leitura. Porque o TEA, ele tem tantas vertentes, tantas pessoas diferentes naquilo que ele não pode ficar numa caixa. Então a gente sempre procurou tirar desse básico e procurar algo mais, até para ajudar as pessoas que precisam dessa conexão para entender, você não está só. Muitas pessoas tiveram essas experiências também com você, tá? Eu sou grato por participar desse livro, tá? Muito obrigado. Rose, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final sobre você que acompanhou todo esse processo aí, que sabe de cada história que está escrito. Gostaria que você deixasse a mensagem, falasse para o público, né? Sim.
Bom, a minha mensagem final eu consegui escrever no capítulo 25, que é realmente falando ali o que todo educador, o que todo ser humano precisa. Mas eu vou deixar aqui um resumo disso tudo, porque, como eu bem disse, atuar na educação não é simplesmente você estar fazendo o bem, né? Ah, eu tenho inclusão, eu conheço inclusão. Não, mas é simplesmente viver na pele. E eu, como leitora crítica desse livro, eu consegui viver na minha pele, porque eu faço, pela minha deficiência, eu faço a leitura crítica vivendo ela. Então, todo livro que eu estou fazendo a leitura crítica, eu estou vivendo na essência dele. Eu tô indo lá conversando com pessoas, né? E com o autor, obviamente. E dentro desse lugar, muitas vezes eu me perguntava o que eu faria no meu posicionamento naquela época ou naquele dia, ou hoje, entende? Sim. Sempre com perguntas, porque obviamente que a gente é coach, a gente aprende a fazer perguntas, e fazer perguntas é o segredo, né? Sim. Do universo, do mundo, de tudo, né? E aí, neste lugar de estar me questionando ali, agora é a pergunta para o leitor. O quanto você, leitor, determina na sua vida que você vai se transformar a partir da leitura desse livro. Porque não é simplesmente ler. Ler, eu li várias vezes, eu particularmente li 5 a 6 vezes esse livro. Então não é para ler o livro, é para fazer perguntas. O quanto este livro está ajudando ou servindo você naquele momento exato que você escolheu fazer essa leitura. Eu acho que o meu recado fica em cima disso. É a pergunta certa no momento certo. Você está preparado para ler um livro desse hoje? Você que é educador, você que é mãe, você que é uma pessoa que só conhece o autismo da televisão, né? O que o Jonathan trouxe aqui foi um exemplo. Ele, sendo o criador de tudo isso, o quanto ele teve que fazer perguntas. Então, a minha fala é, vamos ler fazendo perguntas? Sim. Eu acho que basta, né? E o livro está bastante interativo, né? Está bastante interativo. Inclusive, tem a parte de você responder algumas perguntas. Sim, com certeza. Né? Tem aqui a parte de fazer algumas perguntas. Eu quero agradecer a editora. Foi um trabalho incrível, foi uma jornada assim, e eu digo, é só o começo. Agora nós lançamos esse livro e é só o começo. Então, muito obrigada a todos vocês por cada detalhe do livro, pensado com muito amor, com muito carinho, pensado em transformar mais vidas, né? Muito obrigada. E eu quero agradecer a você que esteve aqui conosco, assistindo, nos acompanhando. Se você ainda não adquiriu o nosso livro, pegue o seu celular, a câmera do seu celular e aponte para o QR Code que está na tela e adquira o seu. Muito obrigado e até o próximo episódio.